Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Você recebeu uma folhinha lá na entrada? Recebeu? Aquela folha, a mocinha aí, aquela folha tem algo especial, né? Já oraram sobre ela, nós vamos orar de novo depois, mas eu queria que você escrevesse nela. Mas por que eu tenho que escrever? Eu não posso só falar. Porque precisa ficar registrado. Precisa ficar registrado. O princípio é você gravar qual é a tua petição ao Senhor. Porque nós, seres humanos, a gente é muito volátil, né? Um dia a gente quer uma coisa, outro dia a gente quer outra. Um dia a gente pediu algo, no dia seguinte a gente quer completar. Um dia nós estamos super felizes com isso, outro dia não estamos tão felizes com isso. Então, para que não haja dúvida daquilo que você quer, você vai escrever no papel. E durante esse período que a gente vai estar orando, essa semana, se você está orando, você, se possível, todos os dias, vai pegar esse papel na sua mão e vai fazer uma oração por ele. Amém? Apóstolo, mas se eu esquecer? Então você vai lá, passa na língua, gruda no vidro lá de onde você penteia o cabelo de manhã, onde você escova o dente, deixa grudado lá. Pode, não pode? Pode, coloca lá. Mas por quê? Porque é importante que você não simplesmente dependa da oração dos outros, mas que você deseje, sabe, tenha vontade, garra, determinação, poder, autoridade, uma manifestação especial do céu possa descer através da sua boca. Aquilo que você declarar vai acontecer. Por isso que é um ato de fé, porque não é um ato relativo, não é um ato perdido, não é alguma coisa que está para lá, não, é a sua determinação diante daquilo que Deus... Apóstolo, eu nem sei o que eu vou escrever. Então vai para casa, ou durante o culto, pede a Deus, para que quando você parar hoje à noite, que hora que acalma na sua casa? Onde tem bebê não acalma muito não, mas vamos dizer assim, se é meia-noite que tudo se acalma, espera se acalmar. Sabe por quê? Porque nós somos levados por tanta bagunça, que a gente às vezes nem sabe direito o que nós estamos pedindo. O que é que está apertando? O que é que realmente pode ter uma grande mudança na sua vida? Ou seja, que pode trazer uma grande mudança para a sua vida. Às vezes o melhor não é o dinheiro, às vezes o melhor não é a casa nova, porque a casa nova nem sempre traz paz e prosperidade ou tranquilidade para as pessoas. Às vezes eu preciso ter paz no meu coração. O princípio de tudo não está lá fora, está aqui dentro. Tem muita gente que fica presa, né, num bom emprego, no dinheiro que ganha, nas coisas lá de fora. Só que mesmo assim a gente encontra uma porção de gente com dinheiro no banco, com um bom emprego, com uma porção de coisa, mas que é infeliz. Então nós precisamos, antes de mais nada, entender que se Jesus Cristo estiver verdadeiramente dentro do seu coração, se Ele for o Senhor da sua vida, você vai começar a mudar o teu ponto de vista. Você vai começar a fazer as coisas não mais como fazia antes, para que os outros vejam o que você está fazendo. Sabe o orgulho pessoal? Não, eu comprei um carro novo porque o vizinho comprou. Não, eu preciso de uma casa melhor porque a visita vem aqui e é ruim demais uma casa que não é tão bonita. Não, eu vou trocar todos os móveis, mas de repente você troca tudo e continua triste, continua desanimado, porque de repente é dentro de você que precisa sofrer essa grande transformação. E isso precisa ficar claro. Por isso que fazer pedidos a Deus precisa ser com inteligência. Não precisa. Tem gente que faz pedido para Deus com empolgação. A empolgação, ela te leva a caminhos perigosos. A empolgação, ela faz com que você muitas vezes entre em rota de colisão. Então é hora de tirar a empolgação e trazer a razão. A razão, ai apóstolo, mas nós estamos espirituais demais, a gente vai falar agora de razão? Irmão, porque tem uma parte sua que é espiritual e tem uma parte sua que é o quê? Carnal. Nós somos corpo, alma e espírito. Você reparou que tem uma parte que é 100% espiritual, é o espírito, mas tem uma parte que é totalmente carnal, que é a carne, e tem uma outra parte que é aquela que fica segurando a onda, fica lá no meio, né? Opa, espera aí, o nome vem mais para cá, empurra, segura, que é o que? A alma, os sentimentos, porque é uma guerra tremenda dentro de nós,
São sentimentos. Os nossos sentimentos, eles são traiçoeiros, eles muitas vezes nos colocam em situações difíceis, e eles muitas vezes se empolgam. Eu já vi gente comer coisa estragada porque ele estava com fome, foi lá e comeu e nem viu que já tinha azedado o troço, né? Fora aqueles que comem a salsicha no boteco e etc, e depois chega em casa e passa mal. Ah, porque você comeu, eu estava com uma fome, eu vi aquela salsicha, ela estava boiando naquele molho lá e tal, mas eu comi. E o ovo roxo, já viu o ovo roxo? E ele comeu, né? Aquela coxinha que é terrível, mas você estava com tanta fome que a razão foi combatida, ou seja, você perdeu, né? A razão dominou, não, o que dominou em você foi o sentimento, a fome. Agora, se eu não comesse aquela coxinha naquela hora, eu continuaria vivo? Mas eu comi, por isso quase morri. Dor de barriga, dor de estômago, etc. E aí você fala assim, olha quantas vezes, eu estou dando um exemplo bem bobo, mas quantas vezes você tomou atitudes pela emoção, que acabaram te levando a uma situação difícil, e você nem se preparou com a razão, nem parou para avaliar o que está acontecendo. Então, os teus pedidos, eles vão precisar passar por avaliação. A avaliação, e a alma vai te ajudar nisso. Como eu disse para você, ela fica no meio, empurrando, né? Segurando a carne, empurrando o espírito, puxando o espírito, soltando a carne. Ela fica ali no meio, tentando fazer com que as coisas entrem num equilíbrio. E aí sim, quando houver equilíbrio entre o espírito e a razão, você vai ser mais que vencedor. Você vai ter razão e capacidade para colocar os seus sentimentos em uma boa posição. Amém, amado? Então, calma o seu coração, tranquiliza o seu coração, deixa realmente, né, Deus falar com você. E aí quando você estiver calminho, você vai pegar uma canetinha e vai escrever. Porque eu brinco muito com as pessoas, falam assim, se o anjo descesse aqui agora, nesse instante, ó, o anjo está do seu lado, e ele fala, eu vim aqui para dar um pedido para você, atendimento de um pedido, o que você pediria? Só teve um que falou, sabedoria. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu preciso de dinheiro para pagar a conta, não, eu quero que meu marido fique bonzinho, não, eu quero que minha esposa fique não sei o que lá, não, peraí, isso aí tudo é passar, porque hoje alguém pode estar bom, amanhã alguém pode estar mal. Hoje eu posso ter dinheiro, amanhã vem aquele governo abençoado e muda alguma coisa, e aí a coisa vira toda, vem uma pandemia aí e bagunça tudo. Então eu preciso ter sabedoria. Por que a sabedoria? No meio da maior tempestade, ela ainda me transforma e me abençoa. Tem gente que presta atenção e diz que o avião só sobe contra o vento, ele nunca sobe a favor do vento. Se o vento está vindo de lá, ele taxia na pista e vira contra o vento, porque quando ele for subir contra o vento, os flaps dele, ele baixa lá e ele é jogado para cima. Se for para lá, ele teria que ter o triplo da velocidade para conseguir sair do chão. Então aí nós começamos a entender que até o vento, até a dificuldade, usada da maneira certa, vai te abençoar. Até, sabe, você fala assim, perdi o emprego, glória a Deus, estou ficando sem dinheiro, glória a Deus, estou com um problema em casa, glória a Deus, porque em tudo isso, Deus vai mostrar a você saídas maravilhosas. Ah, mas com dor, pode até ser, mas Ele vai te mostrar que Ele ainda é Deus e que Ele faz coisas melhores na vida daquele que é fiel. Tem fiel de Deus aí? Esse Deus é assim. É no meio da confusão que Ele abriu o mar, é no meio da confusão que Ele abriu o Jordão, é no meio do deserto que caiu maná. Então nós precisamos estar livres para viver essa promessa de Deus. Então hoje eu coloquei aqui como tema, você sabe, essa série aqui é 12 por 12, diga 12 por 12, 12 de oração para 12 meses de bênção. Então nós vamos andar por esse caminho, e eu espero muito que você ore, que você ore todo dia, porque vai ser muito mais fácil quando você entender quem é o Deus da sua vida, que Ele não é um Deus de brincadeira,
Tem gente pedindo a bênção para Deus e andando sem Deus. É meio confuso isso, não é? Eu quero a bênção de Deus, mas eu não quero andar com Deus. Então tem alguma coisa errada, né? Está na hora de existir consciência. É o que eu falo, precisa ter raciocínio, precisa ter razão, porque senão você vai fazer as coisas da forma contrária. Se você quer algo com Deus, procure por Ele, sirva a Ele, seja fiel a Ele, dê o seu melhor a Ele e Ele vai te dar o melhor dEle. Só um segredo para você que eu não vou falar para mais ninguém: o seu melhor para Deus pode até parecer ser boa coisa, mas o melhor de Deus para você é tudo que alguém pode precisar, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode curar, Ele pode restaurar, Ele pode libertar, Ele pode transformar. Então tudo que você fizer para Deus nunca vai chegar aos pés do que Ele faz para você. Livra a tua cabeça para ser abençoado, amém? Então, como ultrapassar seus limites? Diga: como ultrapassar os meus limites? Eu preciso estar preparado para fazer coisas maiores, para ir além, para vencer situações. Se desejamos ver os milagres de Deus em nossas vidas, precisamos estar dispostos a andar juntos com Ele. De manhã, o que você acha? De tarde? Ou de noite? Qual o melhor horário para andar com Deus? Todo o tempo. Enquanto estivermos vivos, estaremos buscando por Ele. Quando passar o nosso tempo de vida humano, nós estaremos com Ele. Então quer dizer que não existe tempo que eu vou me distanciar dEle. E não existe como eu estar com Deus se eu não estiver com o meu coração nas mãos dEle. Então eu preciso me livrar de certos pensamentos errados. Pessoas terão que olhar para você e enxergar Jesus em você, chegar em você o Espírito Santo. Sabe? O que você fala, o que você faz, como você anda, vai ser muito nítido que Jesus está na sua vida. Nós construímos nossos limites ligados ao medo que temos. Ou seja, se nós nos permitirmos ser bloqueados pelo medo. Eu vi uma pessoa dizendo um dia para outra assim: isso, fica orando. Você fica orando e não faz isso, não faz aquilo, aí vai chegar lá na frente, você não vai ter nem o que comer. E eu falei: nossa, olha o tamanho da fé dessa pessoa. Ele acha que se os braços dele não produzir, Deus não vai produzir. E aí essa pessoa, ele começou a entrar num processo de oração na época. E aí a família lá falava assim: esse cara não quer trabalhar, fica orando 5, 6, 7 horas por dia, isso vai dar tudo errado. Passou um tempo, uma pessoa foi lá e deu uma casa para ele. Casa, sabe o que é casa? Casa aqui em São Bernardo, deu uma casa. E passou mais um tempo, e ele ia casar, deram todos os móveis para ele. E passou mais um tempo, a mãe tinha uma dívida com uma pessoa, a pessoa não podia pagar, e deu um carro. A mãe dela falou: fica com o carro aí até que... E aí, sem ele trabalhar nem um dia, ele tinha uma casa, ele tinha todos os móveis, ele tinha viagem, ele tinha carro. E eu lembro que na época que ele estava começando a contar o testemunho dele na igreja, ainda era na igreja pequenininha, e ele chegou lá, ele e a mulher dele falaram: nós queremos contar o testemunho, né? Apareceu a condição, foi doada aí uma casa para nós e tal. Doado, que eu falo, é com escritura e tudo. Foi doada uma casa e tal. E aí levantou um rapaz que ele nunca tinha ido na igreja, era o primeiro dia que ele estava na igreja. Tanto é que quando ele levantou, era um sujeito forte, eu fiquei olhando, falei: o que ele ia fazer? Aí já olhei para o pessoal, alguém conhece, né? Aquela, fica com medo, né? O que o cara vai fazer? Aí ele levantou e falou assim: eu dou a festa. Quando alguém fala para você: eu dou a festa, você imagina que vai ter o que na festa? Crocrete, coxinha, pastelzinho, né? Ele falou assim: para quantas pessoas você quer a festa? Aí ela falou assim: olha, o nosso problema é que é melhor a gente não falar isso, porque se for convidar todo mundo, pelo menos para umas 500 pessoas. Ele falou: para 500 pessoas. Aí ele falou: o que você quer que serve de prato de entrada? Eu olhei para o negócio e falei: esse cara está doido. 500 pessoas. Irmão, ele montou uma festa com pratos de entrada, doces, aquela coisa toda, e deu para ela. Ele ficou na igreja aquele dia e mais um dia, e depois eu não vi mais ele. Eu entendi que Deus colocou ele ali
simples e tão somente para abençoar a vida daquele casal. Porque ele foi lá, deu a festa, montou tudo e sumiu. Aí você fala assim, se você orar, o que Deus pode fazer? Foi o que o próprio rapaz falou. Ele falou assim, se eu trabalhasse o ano inteiro, eu não pagava essa festa. Não tinha como pagar essa festa. Mas ele teve casa, carro, festa, móveis, mobília, e blá, 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 blá. Aí você fala assim, o que aconteceu? Então nós precisamos entender que os nossos medos não resolvem, mas a nossa oração resolve. Diga para alguém do lado, a sua oração resolve. Seu medo não resolve. Porque muitas vezes a gente fica preocupado, não, eu não tenho como, eu não posso, eu não alcanço. E aí ele começa a limitar tudo que está por aí, aquilo que ele tem. E aí ele não alcança mesmo. Mas se ele parar de limitar e deixar Deus ser Deus, aí você pode todas as coisas. Porque eu posso todas as coisas naquele que me... Quem é que te fortalece? Se Jesus veio a essa terra em carne e sangue, se permitiu ir para aquela cruz para salvar você, o que é que Ele não vai fazer para vocês se estabelecerem? Pensa um pouco nisso. Se eu conseguir ter uma visão acertada das coisas, eu romperei limites pessoais, estarei pronto a andar no sobrenatural que Jesus preparou para mim. Então, se eu conseguir ter a visão acertada, muitas vezes eu vi pessoas preocupadas com que trabalho ele ia exercer. Pastor Juliano era para ser jogador de futebol, não é, pastor? E ele lutou muito. Quantos países você andou? Ele andou por 11 países, jogando em times lá fora. Em alguns deles ele saiu no jornal, ele teve uma porção de coisas. E a sua impressão é que você ia ser o jogador, não era? O jogador. E no final? Não foi. Mas aí você fala assim, não foi, e agora? O que você é? E você está bem ou está mal? Graças a Deus, bem. O que ele pensou que ele ia ter como jogador de futebol, ele não teve. Mas Deus fez a curva com ele e levou ele para outro lado. Mas não deixou de dar para ele nada daquilo que ele pediu. Tudo que ele pediu, Deus só colocou na mão dele. Hoje o pessoal olha lá e vê 2 carros bons na mão dele, da esposa, e o pessoal fica assim, o que é isso, o que é isso, o que é isso? Isso é a manifestação de Deus a favor daqueles que o buscam. Chegou um dia que ele teve que soltar, ele teve que parar. Chegou um dia que ele poderia ter continuado. Não, vou tentar mais um pouco, vou tentar mais um pouco. Quando ele soltou, parecia que ele tinha perdido, não parecia? Nossa, acabou, foi ser apresentador de medicamento, né? Foi fazer uma opção de vendedor, não sei o que lá. Poxa vida, o cara para ir, sabe o que ele tinha que fazer? Pegar o carro do sogro emprestado. Você já é mentira? Você fala, é mentira. Carro e telefone. Para poder sair na rua, ele pegava o carro, o telefone e a gasolina, tá? E aí de repente ele foi. Aí você fala assim, coitado, ele tinha um sonho, passou por 11 países, foi conhecido em tantos lugares, lá em Israel saiu no jornal, até um gol que ele fez, colocou ele lá, e agora, o que ele é? Sabe o que ele é? Ministro do Evangelho de Deus. Sabe o que ele é? O pastor do Senhor. Tem gente que não entende isso. Parece que perdeu. Com Deus você nunca vai perder. Com Deus você nunca vai diminuir. Ainda que venha a tribulação, que as pessoas se levantem, que a tua casa vire lá um pandemônio, você não vai perder, porque quem garante a sua vitória é o soberano, é o eterno, é o todo-poderoso, é aquele que vive, aquele que reina, aquele que era, aquele que é, aquele que sempre o será, é aquele que pode todas as coisas e a quem nada pode ser impedido. É esse que quer entrar na sua vida, que vai tomar sua casa, sua causa, sua necessidade. Primeiro apartamento que ele comprou, ele perdeu. Enganaram ele lá, era pequenininho, né? O tamanho do apartamento era pequenininho, mas ele ouviu o advogado falou, não faz assim e tal, ele perdeu. Aí, puxa vida, e agora, como é que o cara vai fazer?
Hoje ele mora numa casa que dá pelo menos 10 apartamentos daquele que ele morava, né? Aí você fala, o que aconteceu? Ou você acredita em Deus, ou você não acredita em Deus. Um dia Deus foi lá e falou para ele: vocês vão ter uma distribuidora de medicamentos. Era só um Supera, um Evolua. Um dia que a gente estava lá, parecia que não ia acontecer nada. Como é que vai ser? Quando você não entende, a primeira coisa que vem é assim: o que vai vender? Será que vai vender só desodorante? Vai vender um shampoozinho? Você fica na pequenez. Mas quando você se libera, Deus começa a fazer um rebuliço. E Deus está querendo fazer um rebuliço na sua vida, meu irmão. Deus está querendo fazer um rebuliço na sua casa. Deus está querendo tirar tristeza para colocar alegria. Deus está querendo falar para você: solta. Você fica agarrado em tranqueira, solta, libera. Tem Deus olhando para você, e Ele vai mudar a tua história, vai resgatar, vai restaurar, vai liberar, vai transformar. Mas se você ficar agarrado com tranqueira, você vai ficar preso. É hora de liberação. Deus tem coisas grandes. É por isso que eu comecei dizendo para você: você precisa andar com Deus, você precisa entender quem é Deus, você precisa aprender a servir a Deus. Se você falasse para Ele, eu lembro nitidamente, não sei porque está usando a sua vida, mas que o dia que ele falou, que a esposa dele falou assim: ó, só tem uma última parcela do seguro-desemprego. E aí falou com ele e falou assim: nós vamos ter que entregar. O que você falou para ela? Você é doida. É a última parcela do seguro-desemprego. Não tem mais nada. Ela falou assim: nós precisamos provocar a Deus. E aí ele falou: bom, se só tem esse, né? Vamos ver o que acontece. E aí ele vai e estabelece, libera a última parte, a única parcela que faltava de seguro-desemprego. Sabe aquela história, irmão? Não tenho mais nada. Você não precisa de muito. Você precisa ser fiel com Deus. Você precisa acreditar em Deus. Você precisa se soltar para Deus pegar você. Sabe aquele pai que fica lá embaixo, o filho está em cima do muro, e ele fala: pula filho, pula filho. Se o filho confia no pai, o que é que ele faz? E se ele não confia? Não pula. Toda manifestação está ali livre para ele. Quem vai ter que pular é você. Quem vai ter que se lançar é você. Não, o pai está lá com o braço aberto esperando, mas quem é que pula? Alguém vai pular aqui? Porque você vai ter 12 semanas para pular, 12 semanas para se lançar, 12 semanas para acreditar, 12 semanas para mudar a tua estrutura aqui, ó, na mente. Você vai ter raciocínio lógico. Não adianta você ficar dizendo: mas eu estou tão apertado, e eu vou lá na igreja, e eu agora vou ficar a noite orando se eu não estou bem, e agora, meu irmão, fique com a sua miséria ou acredite em Deus. É a escolha. A escolha é sua. A mudança é sua. A verdade é uma só. Deus precisa do seu dinheiro? Deus precisa da sua força? Da sua sabedoria? Na verdade, o que Ele quer são os filhos que que andem com Ele, que vivam com Ele, que estejam dispostos a salvar outras pessoas, a liberar uma palavra. E nós estamos aqui olhando para tanta porcaria, esquecendo do amor de Deus, que é soberano, acima da minha cabeça e da sua cabeça. Mas e o resto? Buscai a Deus e a sua justiça. As demais coisas. Mas para ser acrescentado, o que eu tenho que fazer? E que mais? A sua justiça. Eu não ando pelo que eu quero, eu ando pelo que Ele é. Ele é. Eu não estou dizendo assim: se Deus for, Ele é. Se Deus pode, Ele pode. Se Deus sabe, Ele sabe. Então Ele é a garantia fiel de uma mudança de vida para mim e para você. Nós ficamos tentando achar espaço
para trazer a nossa restauração, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa prosperidade. E Ele diz assim: olha para mim que sou autor e consumador da sua fé. Eu sou autor e consumador, eu estou pronto para mudar a tua história. Eu posso dizer que acredito na Bíblia, que acredito em milagres, mas a única forma de provar será colocando em prática a minha fé. Não adianta nada eu falar daqui para fora, eu vou ter que colocar em prática, eu vou ter que acreditar. Mas apóstolo, o vento vai parar? Não. Mas apóstolo, aí a tempestade toda vai embora? Não. Mas no meio da tempestade, o Senhor se levanta, toma você no colo e atravessa no meio dela se precisar. Você precisa entender que vai ter vezes que Ele não vai parar a tempestade, mas ela não vai tocar em você, ela vai passar do seu lado. Sabe quando você ouve o barulho da chuva lá fora e você fala: mano, que chuva é essa? Mas você está dentro, debaixo do telhado, às vezes até você tem que colocar um balde lá porque está pingando, você coloca o balde lá, mas ela não está tocando em você. Você está ouvindo barulho, vendo o vazamento, mas não está tocando em você, porque o Senhor verdadeiramente é o teu pastor. Ele está com você para te levar à grandeza e à realização. E hoje você vai precisar se prover disso, se prover dessa verdade, né? Então a fé exige que acreditemos naquilo que não vemos. Diga: a fé exige que eu acredite naquilo que eu não estou vendo. É totalmente diferente daquilo que a gente aprende na vida secular. Na vida secular a gente não aprende isso. Na vida secular a gente aprende assim: tenha fé. Você está enxergando, né? Você está vendo que vai dar certo. Você conhece aquele cliente, você sabe como ele pensa, né? Você sabe como as pessoas fazem. Quer dizer, você tem parte da história e você acha assim: como eu conheço parte da história, o restante vai acontecer. Não, isso não é fé. Isso é conhecer, isso é avaliar. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo. Não vejo nada, mas eu espero. Eu acredito no mover e no poder. Eu acredito que Deus vai fazer alguma coisa ao meu favor, né? A gente muitas vezes está apavorado com o que vai acontecer, e nosso íntimo fica tentando roubar a nossa paz, né? Eu falo que o escuro representa isso, não é verdade? Quando tudo fica escuro, vamos dizer que agora apagasse todas as luzes e não tivesse luz de emergência, como é que você se sentiria? Você ficar com medo? Não fica? Até que não ficar com medo, fica preocupado. Eu falo que quando a gente quer mostrar que a gente é mais, né, mais controladão e tal, a gente fala assim: não, eu só fiquei preocupado porque alguém podia tropeçar, mas na verdade você está apavorado. Mas, meu Deus, escureceu tudo. Mas vamos deixar isso para lá. Chegou na sua casa à noite, você está lá, está chovendo, fez um barulho na garagem e acabou a força. Lógico que você não fica com medo. Fosse eu, ficaria, mas você não fica, porque, né, você está acima de principados e potestades e tal. Tem gente que fica com tanto medo que o barulho da chuva, ele fala assim: tem alguém andando no quintal. Sim ou não? Mas tem alguém andando no quintal? Mas aqui dentro forma o quê? O barulho comparativo. Quantas vezes já aconteceu isso? Da pessoa ficar sozinha e ela fica apavorada: nossa, parece que tem alguém, parece que é isso, parece que é aquilo. Aí liga para um, fala com o outro. Isso não acontece só nisso. Até mesmo quando ele acha que alguma coisa vai dar errado. Aí acho que hoje vou mandar embora as pessoas aqui na empresa. E ele já fica assim: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Com certeza, se for mandar embora sou eu, porque eu sou o último que entrei. Não, porque eu não sou o melhor, porque eu não sei tudo, porque eu isso, porque aquilo. Ele já começa a subestimar a própria vida dele e colocar na pior situação. Quando nós entendemos isso, a gente percebe assim, que a escuridão é falta de luz, é falta de enxergar. Mas quando você vê uma pessoa que é cego de nascença, e você vê ele andando pela rua aí, e ele vai com aquela bengalinha, e vai andando, e ele para no lugar certo, espera alguém ajudar, atravessa. Não parece uma loucura? Porque você fala assim, ó, dentro de casa dá medo de tropeçar no banquinho, mas fora de casa, no meio da rua, perto de pessoas maldosas que existem por aí, quantas coisas podem acontecer de errado? E ele está andando, porque ele aprendeu a lidar com o medo, ele aprendeu a lidar com essa sensação. Mas como ele aprendeu a lidar com essa sensação, irmão? Caindo. Diz que quando a gente tem
um dos dons a menos, o outro é mais forte. Ou seja, quando eu não enxergo, meus ouvidos se aperfeiçoam. Ele fica mais sensível. Por isso, mesmo estando na escuridão, os ouvidos de um cego, eles ouvem muito mais do que o seu, porque ele vai treinando. Vocês viram futebol? Alguém viu o futebol na televisão de cegos? Viu? O rapaz viu. E aí, o que acontece? Ele tem um sino na bola. Meu irmão, sem sino na bola, você agarra alguma coisa? Pode colocar você no gol e chutar a bola que vai entrar do mesmo jeito. Agora imagina um camarada cego, só com o sino, e ele consegue muitas vezes defender a bola. E aí você fala, o que aconteceu? Ele desenvolveu a sua audição. E se nós aguçarmos a nossa audição espiritual, ninguém poderá nos impedir de chegar, de alcançar os objetivos maiores. Por isso que mesmo que hoje você não esteja enxergando nada, você não está enxergando a prosperidade, você não está enxergando a paz no seu lar, você não está enxergando a paz no seu casamento, você não está enxergando a porta de emprego, você não está enxergando nada, mas você vai aperfeiçoar os seus ouvidos, e então você vai ter uma audição espiritual. Você vai ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a manifestação do Espírito Santo de Deus, e ainda que você não enxergue com os olhos, Ele vai te conduzir à vitória, à realização, à prosperidade, ao crescimento e à condição diferenciada para a tua vida. Você percebe que de repente, não enxergar, não conseguir ter a condição de enxergar o que vai acontecer, não é o problema, porque você tem audição espiritual, e Ele vai dizer para você para onde ir, como ir, quando ir e quando chegar. Você vai perceber que a fé, essa fé maravilhosa, faz você acreditar sem ver, faz você andar sem pisar no buraco. Aqueles homens lá no passado, eles comeram maná do céu, tomaram água da rocha, andaram em lugares difíceis, a roupa crescia no corpo, e só tinha uma razão: continue andando, continue andando, continue andando. E eles continuavam andando, peregrinaram 40 anos no deserto, continuaram fazendo o quê? Andando. E você? Está parado acreditando na derrota ou está andando acreditando na vitória? Hã? Você está parado ou andando? Acreditando no quê? Por quê? Fala, porque eu tenho audição espiritual, eu ouço a voz do meu Deus, eu ouço a voz do Deus Todo-Poderoso, eu não estou ouvindo qualquer um. A parte mais difícil é ter conselhos de pessoas erradas. A parte mais difícil é que muita gente tem conselho, sabe onde? Na televisão, tem conselho na internet, tem conselho de pessoas que são mais ou menos convertidas, e aí tem dificuldade. Por quê? Porque os seus ouvidos não estão ouvindo a voz do Senhor, estão ouvindo a voz do mundo, e a voz do mundo é escuridão, é problema, é dificuldade. E é isso que nós precisamos mudar. Então deixa eu ler para você aqui Mateus 14, 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para vir a ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aí você começa a ver algumas coisas que eu acho muito importante a gente falar.
Como ultrapassar seus limites? Primeiro, assumir ser um discípulo de Jesus. Diga: assumir ser discípulo de Jesus. É muito importante, irmão, que a nossa carne não tenha mais liberdade de andar no caminho que ela escolhe. Diga: minha carne não tem liberdade de andar no caminho que ela escolhe. O caminho que Jesus escolheu já está pronto para a minha vitória. Você entende isso? Quando você vai pelo seu, entre aspas, livre-arbítrio, né? Você vai para o seu livre-arbítrio, você corre um risco, e um risco muito grande, e muitas vezes você não para avaliar isso. Não, mas veja bem, eu acho, não, veja bem, eu penso, veja bem. Alguém concebeu o homem e a mulher, alguém preparou essa terra para que o homem vivesse sobre ela e dominasse sobre ela. Alguém escreveu mandamentos e orientações. Você conhece esse alguém? É o seu Deus. Ele criou os céus e a terra, Ele criou o homem e a mulher, Ele criou os animais, e Ele deu uma direção. Só que a nossa carne é miserável. Eu começo a olhar na televisão e quero ser que nem na televisão. Há uns anos atrás, talvez você, não sei se pegou bem isso, mas na televisão, tudo que era novela, filme, qualquer coisa que você assistisse, tinha sempre alguém fumando um baita no cigarro com um copo de uísque na mão. Depois que o pessoal começou a ter muito câncer de pulmão, reduziu. Mas naquela época, eu lembro que o meu irmão, ele comprava um cigarro, eu ficava com cigarro e queria aquela coisa toda, e eu falava: por que você veio com cigarro na mão? Ele falou: bacana, né, meu? Uma posição. A gente ia nos bailes e ele ficava com aquele cigarro lá, tá, né? Era uma posição, era o orgulho, era o status. Mas depois que um monte de gente teve câncer de pulmão, parece que o status não ficou tão bom. Ainda tem gente fumando, mas parece que a coisa não ficou tão forte. Passou uma fase, vamos falar lá dos Paz e Amor, onde a maconha corria solto, parecia um negócio bacana. Hoje você olha ali na Cracolândia, é bacana. Mas Deus criou o homem não para ele ser dependente, não para o vício ter o domínio sobre ele, porque o vício, quer queira, quer não, tem toda a estrutura do inferno, de Satanás. Dependência, sofrimento, vergonha, desonra, orgulho quebrado. Se você olhar, só tem isso naquilo. Mas o homem, ao invés de obedecer a voz de Deus, obedece a voz do mundo. Vai no baile, vai no funk, vai não sei aonde, chega lá e todo mundo está feliz, né? Então vamos lá, pá. Aí daqui a pouco tem gente lá usando, gente dependente, gente grávida, gente etc, e nem percebe. Então nós temos uma visão: peraí, é fácil, eu quero ser discípulo de Jesus. Quando eu for discípulo de Jesus, minha casa será abençoada, meu relacionamento em casa será abençoado, meu amor não vai ser mais um amor de constrangimento, vai ser um amor de paz, um amor de realização. Eu sempre falo para as pessoas, quando eu fazia casamento, hoje já os pastores fazem, mas eu falava assim: olha, fulana, você está casando para fazer ele feliz. Olha, fulano, você está casando para fazer ela feliz. Eu falei: se os dois entenderem isso, os dois serão felizes para o resto da vida, vão morrer felizes. Mas se um deles for tendencioso ou trapaceiro na ideia, o que vai acontecer? Um vai dar todo carinho e o outro vai só receber. Logo vai acontecer o quê? Uma dificuldade. Jesus veio para todos, alguns o receberam. A visão é para todos, o ensinamento é para todos, a palavra é para todos. E a vertente Deus não é simplesmente uma simpatia, não é um benzimento, é um ensinamento para uma vida abundante. Se crerdes, verás a glória de Deus. Aí nós começamos a ver que o ensinamento de Deus não é uma coisa momentânea, mas é uma estrutura de restauração, de fortalecimento, de preparo, de estabelecimento. Ah, mas eu sou tão triste, por isso que eu fumo, é por isso que eu bebo, é por isso que eu cheiro. Bom, peraí, você precisa de libertação. Se há tristeza dentro de você, você precisa se abrir para que Jesus entre dentro da sua vida e arranque esse demônio daí, arranque essa dificuldade, às vezes até física, psíquica. Por quê? Porque está lá dentro, precisa sair, porque Ele não veio para trazer tristeza,
Ele não veio para trazer sofrimento, ele veio para trazer paz e realização. Mas tudo parte de quem? De mim. Sou eu que libero. Assumir ser discípulo de Jesus é seguir a Jesus, é olhar para Jesus e querer ter Ele como nosso guia, nossa bússola. Versículo 23, despedida a multidão, subiu ao monte para quê? Orar, à parte, e chegada já à tarde, Eli estava só. Jesus, antes e depois de grandes situações ou enfrentamentos, ele sempre se dispunha a fazer o quê? Orar. Jesus, sempre que ele ia fazer alguma coisa que era difícil, ou passava por alguma situação difícil, ele se renovava. Ele se renovava. Poxa vida, mas espera aí, já passou, por que ele tinha que se renovar? Porque ele sabia que precisava estar cheio da presença do Pai. A nossa boca fala o que o nosso coração está. Por isso ele orava. Por isso ele falou para eles: entrem no barco e vão indo, que eu já vou. E aí ele subiu para o monte sozinho, sem ninguém, para fazer o quê? Orar, entrar na intimidade com Deus. E nós, como é que tem sido a sua vida? Um por vez, fila. Como é que tem sido você, quando vai entrar num confronto? Você ora antes para não usar as palavras erradas, para que Deus te ajude a ter força de falar o que é interessante e guardar o que é besteira? Porque de repente a gente fala tantas coisas que não precisava e depois não sabe o que fazer com elas. Mas também depois que a gente sai num enfrentamento, muitas vezes a gente sai ferido, machucado, angustiado, porque algumas vezes ficou alguma farpa, como diz da história, uma palavra mal falada, uma palavra que machuca, uma palavra que fere, uma situação que traz algum tipo de futuro problema. E aí o que você faz? Aí eu fico com uma raiva, eu vou assistir televisão para me distrair. Ao invés de assistir televisão, o bom seria que você fosse. Mas por que orar? Porque tem gente que acha que orar é castigo. Sabe aquela conversa que você tem com o seu amigo? Alguém tem amigo aí? Aquela pessoa que você senta lá, às vezes até a esposa, né? Às vezes minha esposa é a minha melhor amiga. Eu falo tanto com ela que, sei lá, ficamos o dia inteiro juntos, às vezes ficamos o dia inteiro falando. Pô, bichinhos que falam, né? E a gente fala, e às vezes a gente fica até de madrugada para falar mais um pouco, sabe? Aquela coisa, vai dormir 5 horas da manhã, 4 horas, falando das coisas da igreja, falando do que Deus está fazendo, falando do que Deus vai fazer, falando de projeto, falando de objetivo, falando de filho, falando de tudo. Se você entender isso, você vai perceber que a nossa fala com uma pessoa amiga faz a gente sentir mais leve, né? Sim ou não? Quando você fala com alguém que você gosta, tal, você pode falar: estou chateado, angustiado, entristecido, blá blá blá. Ele não vai resolver nada da sua vida, mas vai dar ficar mais leve. Só que quando você fala com Deus, é diferente, porque você está falando com Ele, você pensa assim: eu estou me esvaziando, mas ao mesmo tempo Ele vai te encher. Ao mesmo tempo o Espírito Santo de Deus vai tomar o seu coração, vai renovar suas forças, vai fortalecer você de uma forma especial. Por isso que falar com Deus é falar com mais de um amigo, é falar com alguém que pode mudar a nossa história, restaurar o nosso entendimento, fortalecer a nossa posição. Isso é o que Jesus fazia. Ele ia para perto do Pai, até no dia lá que ele sabia que ele ia ser pego, que Judas ia trair ele. O que ele faz? Vai para o Getsemane. Fazer o quê? Orar. De novo. Ele suou gotas de sangue, mas falando com o Pai. Mas por quê? Porque ele sabia que a grande ajuda, o grande apoio só podia vir de Deus. Os discípulos não aguentaram. Sabe o que os discípulos fizeram? Dormiram. Por quê? Porque estava uma situação pesada e eles não aguentaram, eles dormiram. Mas Jesus sabia disso, que eles não eram preparados para uma situação tão pesada. Por isso que ele não chegou lá e falou assim: seus paspalhos, seus folgados, seu isso, seu... Não, ele falou assim: nem um pouco pudeste, né, vigiar comigo, tal. Porque ele sabia que a situação era dificultosa para ele. Sabe o que ele faz? Volta lá para orar mais um pouco. Amado, a grande saída para ser um discípulo é ter intimidade com o Pai.
Se você não tem intimidade com Deus, você não vai conseguir ser um discípulo. Você vai ser uma fantasia. Estar dentro da igreja não faz da gente cristão. A gente ser cristão não é simplesmente ter Bíblia e vir na igreja, não é isso. O que faz a gente cristão é colocar em prática as palavras que nos são ensinadas. E Jesus está prontinho para pegar a sua guerra, a sua causa, a sua peleja e lutar junto com você. Talvez em alguns momentos Ele vai ter que arrancar a casca. Sabe aquela, você tem uma casca assim, e aí o cara fala para você, ó, a gente vai ter que arrancar a casca, porque precisa cicatrizar por baixo, né? Você deixa. A maior parte do pessoal fala, não, vamos esperar mais um pouco, vamos deixar mais um pouco. Mas quando você cai na mão do médico, né, o que ele faz? Faz o seguinte, olha para lá um pouquinho, não vai acontecer nada, né? Aqueles curativos que o cara pega, que você fala assim, ó, vai devagarzinho, ele fala, sim, vou devagarzinho, e de repente ele fala, vamos contar até 3, 1, você fala, cadê o 2 e o 3? Nós percebemos que a mão de Deus está sobre nós, para nos fortalecer e nos renovar. Às vezes vai doer, mas Ele vai te dar o melhor. Ele vai te renovar naquilo que é promessa, naquilo que é verdade, naquilo que está escrito na Bíblia. E é difícil, porque a nossa carne, a tendência dela é, sabe, vamos fazer o seguinte, vamos mudar a Bíblia um pouco, vamos ajeitar isso. Ele fala, não dá, querido, o diabo não deixa de ser diabo, e Deus não deixa de ser Deus. Então para a gente consertar, tem que consertar mesmo, não tem outro jeito. Se quisermos ultrapassar os limites, precisaremos estar dispostos a ser discípulos como Jesus, precisaremos estar dispostos a viver uma vida de intimidade através da oração. Intimidade através do quê? A oração traz o quê? Intimidade. E eu preciso abrir meu coração para falar com Deus. Apóstolo, mas eu não tenho palavras bonitas. Quando você fala com o seu amigo, você tem palavras bonitas? Você fala para ele, eu vou pegar o dicionário para a gente conversar? Não, com Deus é a mesma coisa, meu irmão. Rasga o seu coração, diga para Ele o que está doendo, diga para Ele o que você não sabe como realizar, não consigo, não sei, e Ele vai entrar contigo, vai colocar na sua boca. Diz que o Espírito Santo, né, até os nossos gemidos inexprimíveis, aquele gemido do ai, 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 ui, 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 Ele toma como uma oração e leva para Deus, para Jesus, para falar assim, Jesus, Ele está aqui gemendo, mas na verdade Ele quer te pedir ajuda. Então o teu gemido tem posicionamento, não é choro de lamúria, não é choro de reclamação, não é choro de orgulho, mas aquela que você está querendo levantar e não consegue sozinho. Ele vai esticar o braço para você e vai dizer, vem que eu te carrego, eu vou te levar aonde for necessário. Como ultrapassar seus limites? 2, está pronto para o confronto. Uau! Está pronto para o confronto? E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Diz que estava tendo o quê? Uma tempestade, que estava acontecendo ali um vento contrário, que o vento estava assolando, açoitando o barco. E Jesus faz o quê? Vai na direção do barco, vai na direção do problema, vai na direção da tempestade. Amado, para de fugir e assume a vitória, assume entrar de cabeça no meio disso, para ver o que é que precisa ser restaurado. Não é quebrar é fácil, o diabo quebra, restaurar é que é difícil. Então Jesus desceu lá para falar assim, pessoal, pula na água que a gente vai ter que sair nadando mesmo, porque o mar está bravo. E tem uma coisa, né, que pouca gente lê aí no meio das entrelinhas. Esse lugar não era um mar. Esse lugar que eles chamam de mar, em Genezaré, é um lago, um grande lago. Mas, esporadicamente, tem ventos que se chocam e eles movem as águas em ondas. E é estranho. É como se dissesse assim, sabe a represa Billings? Levantar ondas de 1,5 metro, 2 metros. Se é possível? É normal? Não é normal. Lá não era um lugar normal. Mas parece que o inimigo tirava a paz, ou Deus permitia, e Jesus vai diretamente no problema.
essa tempestade que está passando na sua vida, Jesus está indo diretamente no problema. Jesus está indo diretamente na sua vida, está indo para mudar histórias, fazer coisas novas. Jesus nos ensina que o confronto não poderá nos impedir. Digo, o confronto não vai me impedir. Ao contrário, o confronto será motivador. Para que venhamos a romper com nossos limites. Diga, eu vou romper com os limites. Muitas vezes a gente olha e fala assim, mas não dá para ir além. Dá, não por você, mas pelo Deus que você serve, pelo poder que está em Jesus Cristo. Você vai além, você vai alcançar situações totalmente diferentes. O confronto tentará gerar fantasmas, medos para nos impedir de alcançar nossos propósitos com Jesus. O que é mais fácil, meu irmão? Largar e correr ou assumir o confronto? Fala a verdade. Largar e correr. Não. Você fala assim, o chefe está me perseguindo na empresa. Qual a primeira ideia? Vou pedir a conta, vou entregar. Não, está difícil de resolver tal coisa. Eu vou embora, não vou fazer. Isso em todas as áreas. Pode ser sentimental, pode ser familiar, pode ser profissional, pode ser financeira. Eu já vi gente chegar e falar assim, não consigo mais pagar mesmo, vou deixar de pagar e pronto, deixa estourar tudo, depois eu vejo o que vai acontecer mesmo. É mais fácil, porque você já relaxa na situação. E é isso que nós não podemos entender e aceitar. Por quê? Porque é no confronto que o Senhor nos dá a vitória. É no meio da guerra que Jesus se manifesta. É naquela hora. Acredite, você é mais que vencedor por aquele que te amou. Quem te ama muito? Jesus. Jesus te amou tanto que deu a vida dele por você. Aceitou ser crucificado. Você acha que ele vai deixar alguém mexer com você simplesmente? Mas você vai ter que perder a visão da covardia para aceitar a visão da realização. O confronto vai trazer realização para você, mudança, estrutura, coisas novas virão, quando você entende que você está andando debaixo da palavra de Deus, debaixo da verdade de Deus. Você não se preocupa, porque qualquer confronto, não é você que vai pelejar, é Ele que vai guerrear por você. Entenda isso, fica na posição. Terceiro, abrir nossos olhos espirituais. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Eles olharam, no meio da noite, veio um homem andando em cima do mar. Pensa bem, por que será que eles se assustaram? Você acha que você se assustaria? Se você não se assustar, é estranho, né? Você está dentro de um barco, de repente vê um cara vindo andando por cima da água, tem alguma coisa estranha, né? Mas o lugar não era normal alguém andar por cima do mar, e a sensibilidade espiritual deles ficou bloqueada de medo. Na verdade, se eles parassem, quando viram o vulto e começassem a orar, era 90%, 99% certo que o Espírito Santo ia dizer para eles, fica calmo que é Jesus que está ali. Mas ao invés disso, eles começaram a se desesperar e ver aquele vulto andando em cima das águas. A sensibilidade espiritual deles ficou bloqueada. Por quê? Por causa do medo. Fala para o irmão do lado, medo bloqueia, impede, atrapalha a tua vitória. Ergue a tua cabeça, entre em oração, porque você vai vencer e pronto. Amém? Tudo que é muito diferente nos constrange, porque é desconhecido por nós. Tudo que é diferente nos constrange, porque é desconhecido. Toda vez que começa uma situação difícil, pode ser no trabalho, pode ser na empresa, pode ser no casamento, pode ser com os seus filhos, você fica nervoso, fica angustiado, fica oprimido, porque não é algo normal, é algo que saiu do controle. Mas é aí que nós temos que começar a orar, porque por mais que o inimigo tente, maior é aquele que está com você do que tudo que está. Se é maior aquele que está com você, então não importa qual seja a peleja, Ele já tem a tua vitória. Você só precisa enxergar que Ele está presente.
Ele está presente. E nós muitas vezes não estamos conseguindo ter essa sensibilidade. Jesus está no negócio, Jesus está conosco, Jesus está na sua casa, Jesus está no meio da sua família. O diabo vai ter que sair, a dificuldade vai ter que bater em retirada. Mas quando? Quando você entender que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, é o Senhor da sua empresa, é o Senhor da sua casa, é o Senhor da sua família. Se Ele for o Senhor, o inimigo bate em retirada. Mas se Ele não for o Senhor, então as coisas vão ficar do jeito que estão, daí para pior. Por quê? Porque você escolheu outro Deus para servir. Então é muito importante você abrir os teus olhos para entender quem é o Deus da sua vida. Você sabe quem é o Deus da sua vida? Se foge ao controle, complica. Tudo que é diferente nos constrange, porque é desconhecido para nós. Você se lembra quando Isaías tem um encontro com os serafins? Lá no capítulo 6, olha, eu coloquei aqui só para você lembrar, 6:2, os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, quantas asas? 6. Uau! Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Meu irmão, só entre nós aqui, aparece um ser na sua frente, com 6 asas. Você olha, quando eu falo assim, o anjo da guarda, o que você pensa? Sujeito loiro, cabelo encaracolado, né? 2 asinhas brancas, meio levantadinhas assim, né? E tal, esse é o anjo da guarda, né? Aquele cara bonitão, tranquilão, alto, nunca baixinho assim, sempre um cara bem altão assim, normalmente passou pela academia. Agora quando Isaías olhou, ele deparou com um serafim. E aí ele olha para aquele anjo, e ele, em vez de ter uma asa, quantas asas ele tem? 6 asas. E aí você começa a ler, você fala, ele estava debaixo dele, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Será que você ficava de pé, meu irmão? Essa eu queria ver. Teve um dia que a bispa começou a orar, a gente era novo convertido, e ela falou assim: oh Deus, eu quero ver um anjo, eu quero ver um anjo, quero ver um anjo. E aí de repente ela tinha mania de entrar dentro do berço das crianças, né? Lembra? Ela passou para dentro do berço das crianças lá acho que era do Henrique naquela época, Fernando, não lembro, Fernando. Ela entrou dentro do berço com o Fernando, e ele dormindo, e ela lá do lado, porque ele tinha chorado, né? Então ela foi lá para fazer ele dormir, e ela pulava lá dentro, toda vez ela fazia isso, pulava lá, ficava com ele, ele dormia, depois ela saía. E aí ela ficou lá sem fazer nada, quem está não fazendo nada arruma, né? Ela começou: Deus, tu és lindo, mas disseram que eu posso pedir alguma coisa para ti, eu queria ver um anjo. E começou a pedir, e de repente ela bobeou, o quarto ficou como se o sol estivesse lá dentro, e ela falou que não conseguia enxergar mais nada, mas ela tampou os olhos e começou: meu Deus, mas não pediu para ver o anjo, nem chegou a ver o anjo, só viu a claridade do anjo. E aí você começa a entender que nós temos muitas coisas de Deus para nós agregarmos à nossa vida, em poder, em autoridade, em realização. Eles estão presentes. Se eu disser para você que tem anjos por aqui, o que você vai dizer? Que o Espírito de Deus está se manifestando no nosso meio. Aí, apóstolo, eu gosto daquele dia que a manifestação, aí o missionário pula, o pastor Fabinho joga aquele líquido para o alto, fica um negócio tudo muito louco. Eu gosto daquilo, querido. Todo tempo os anjos do Senhor estão nesse lugar, todo tempo a manifestação de Deus é presente. É presente. Agora, será que nós queremos essa manifestação? Ou nós ficamos assim: caramba, não desceu nenhum aqui, não pulou nenhum aqui no meio, não veio nenhum pular. Com os olhos carnais você não vai ver, você precisa abrir os seus olhos espirituais. Olha o que fala aqui em 1 Coríntios 2,13: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as
espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ele está falando aqui que as coisas do Espírito são para os espirituais. E nós muitas vezes não queremos, a gente quer que apareça aqui, aí materializado, e a gente vai pegar. Está aqui, e está acontecendo. E é por isso que nós precisamos aprender a liberar, abrir nossos olhos espirituais. Porque quando você começar a orar: Senhor, abre a minha visão, eu quero ter a visão aberta. Apóstolo, pode? Pode. Só que talvez você se assuste depois. Porque tem gente que pede a visão aberta, né, pastor Fábio? E depois fala assim: que negócio é esse? Porque a visão aberta, você vai descobrir que existe um reino paralelo, que o que você está vendo físico, também existe o espiritual. Existe o espiritual do bem, existe o espiritual do... Quem passou por ocultismo consegue perceber: ei, o que está mexendo com essa mulher é o demônio tal, o que está mexendo com esse homem é o demônio tal. Ele está com a visão aberta. Mas será que você quer ter a visão aberta? Porque quando você pedir isso, ele não vai negar, mas ele vai querer que você use isso, que seja uma ferramenta para você abençoar pessoas, para você entender porque é que de repente você estava na sua casa, estava tudo bem, saiu uma bate-boca, começaram a discutir, você não entendeu o que era e nem percebeu. Às vezes você percebeu: nossa, eu fiquei arrepiado. Já ouviu falar assim? Nossa, eu estou ficando arrepiado. Uma vez nós fizemos um curso, para sensibilidade, e uma das coisas que a gente conseguia fazer é andar pela igreja, andar pelos lugares, até mesmo fora, e quando você passava perto de certos lugares, você olhava para o braço e ele estava assim, ó. Você andava mais um pouco, ele baixava. Você sabia que ali tinha algo que não era de Deus, só pela sensibilidade. Agora isso é para todos nós, irmãos. Isso não é separado para um e não para outro, mas todos nós precisamos querer. Porque você entra em quantos lugares? Você vai no supermercado, vai na feira, vai não sei o que, quantas pessoas você encontra que não tem um bom coração? Quando não tem um bom coração, não quer dizer que a pessoa é má, mas quer dizer assim, que ela está envolvida com outras coisas, ou dá o seu coração para outras coisas. Toda vez que você abrir mão de Jesus Cristo, que você não for de oração, que você não buscar a presença de Deus, você está deixando aberto, né, para que outras situações possam ter liberdade de usufruir do seu coração, da sua mente. Nossa, eu tenho uma raiva daquela pessoa, porque não sei, mas eu tenho uma raiva dele. Você não entendeu que tem alguma coisa aí que está atacando a sua mente? É por isso que a gente ora lá em Efésios 6, 10 em diante: capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sandália do evangelho da paz, escudo da fé, espada do Espírito. Por que a gente faz isso? Porque nós sabemos que o inimigo vai atacar na nossa mente e vai tentar roubar de você a paz. Porque quando você perder a paz, vai virar uma confusão no seu entendimento. E quando você tiver uma confusão no seu entendimento, você vai trazer confusão na mente dos outros. Porque você vai começar a usar as palavras erradas. Você vai atacar quando não precisa atacar. Você não vai ter paciência. Então é hora de nós entendermos, né? Eu preciso viver com a visão aberta, com olhos espirituais. 4, como ultrapassar seus limites: ter intimidade com Jesus. Ter intimidade com Jesus não é dizer que conhece Jesus, que aceitou a Jesus, é conviver com Ele, conviver. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E o que ele disse? Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O diálogo de Pedro com Jesus, de Jesus com Pedro, parecia que ele estava falando com o Filho de Deus, parecia que estava falando com um grande profeta. Ele vai vindo, e vem Jesus e diz: ei, filhos, tem de bom ânimo. Foi assim que ele falou?
Por que não? Porque havia um relacionamento, havia intimidade. Ele chega e fala: ei, tem de bom ânimo, sou eu. Não tem mais, sou eu, estou com vocês. Imagina Jesus chegando aqui agora e dizendo: ei, está com medo do quê? Por que você está com medo? Sou eu o teu Deus, sou eu o teu Salvador, sou eu o teu Redentor. O meu poder se manifesta em você, e a tua fraqueza não determina o meu poder, porque eu continuo sendo poderoso. Eu tenho autoridade para mudar a tua vida, para mudar a tua casa, para mudar a tua família, para abrir os teus e canta. Então, ao invés de se entristecer, levanta a tua cabeça e acredita que o teu amigo está de frente com você, dizendo: não estás sozinha, estás muito bem acompanhada. E ainda que ninguém dissesse sim, o Senhor já disse sim para você. Quando eu entendo isso, eu não aceito outra situação na minha vida. Foi isso que ele disse para eles: não precisa ter medo. Que Mession que Bradiacai, ainda sou eu o Senhor. Rabadi canta Rabaxéria, eu aplano a terra. Micanabrachebe canta, eu ando por sobre as águas. Lipracubi andarabahai, e nada pode, que Meriahai, nada pode, que Meriahai assube, nada pode me parar quando eu me levanto para te abençoar. Será que você entende o que é isso? O poder de Deus era isso. Intimidade, intimidade, fala intimidade. Como é que você fala com alguém que você ama, que você tem um bom relacionamento? Talvez marido, esposa, filho, filha, pai, mãe. Como é que você fala? Eis que veio por meio desta. É assim? Você fala: ô gatona, é o seguinte, mano, o negócio tá assim, tá assado. Ih, vai chover, hein? Sujou, ó, tá? Você tem liberdade de falar. O Senhor estava mostrando para ele. E Pedro é interessante, porque olha como eles estavam. Pedro fala assim: se és tu, Senhor, manda ele ter contigo por cima das águas. Ele entra na dimensão. Se o Senhor está aqui presente, andando nas águas, eu também vou andar. Quem acredita no poder de Jesus Cristo? Ele cura, liberta, restaura, prospera. Se ele faz tudo isso, você vai dizer para ele: Senhor, como tu prospera, prospera a minha vida, prospera a minha casa. Traz alegria para o meu coração, restaura os meus passos, abre os meus olhos, libera os meus caminhos, Senhor, porque eu vou andar contigo. Ei, eu vou passear com o Senhor, vou correr na tua direção, vou viver na tua dimensão. É mudança. Eu preciso ter essa intimidade. Só dá intimidade quem vive a intimidade, todo dia. A primeira vez que você vê a moça, você chama ela: tudo bem, como é que vai e tal. A segunda você fala: e aí, tudo bem. Aí você começa a namorar, você já quer pôr a mão no ombro e dar um beijo. Aí você anda com ela, já quer comprar flor, já quer comprar doce. Eu vou comer um Dunkin' Donuts, tá, não sei o quê. Já é todo engraçadinho, traz o chocolate no bolso, dá para ela, tá derretido, ela dá risada, você dá risada, fica tudo certo, mesmo que tá uma porcaria, mas tá legal. Intimidade. Você precisa entender o que é intimidade. Intimidade não é cada um para um lado, intimidade é andar juntos. Se você não tiver isso, você não vai conseguir atingir o próximo estágio. Senhor, se és tu, diga para que eu também vá andar sobre as águas. O que ele estava dizendo? Senhor, se está presente, deixa eu participar do milagre. Deixa eu também viver esse milagre aí, é fantástico, sensacional, tremendo. Eu quero andar olha esse milagre. Olha, Senhor, eu já vi o Senhor levantar o aleijado, eu já vi o Senhor curar o gago, eu já vi o Senhor fazer o surdo ouvir, eu já vi, mas andar sobre as águas, deixa eu andar sobre as águas. Jesus falou o que para ele? Não, isso aqui é só para quem é grande. Isso aqui é só para quem é muito legal. Você é bocudo, sempre perguntando, pedindo, brigando. Não vai não, Pedrão. Falou isso? Hoje Jesus está dizendo para você: vem, vamos andar sobre as águas, vamos fazer milagres, vamos crescer na dimensão sobrenatural, vamos fazer as coisas virarem, vamos fazer as coisas acontecerem. O que é que você nunca pôde fazer? Pensa aí, o que é que você nunca pôde fazer? Pois Ele está chamando você para fazer agora.
Ele está dizendo para você: vamos andar sobre as águas, vamos fazer as coisas que você não conseguiu, vamos trazer a alegria, a restauração, o gozo, a paz, a transformação para o seu coração, porque a alegria já está dentro de você. Você só precisa entender quem você é. Se você não entende quem você é, você não vai viver a alegria. Então o Senhor está te chamando agora a uma mudança, a essa condição de diálogo, de intimidade. Precisamos buscar manter essa intimidade com Jesus, porque nos momentos difíceis seremos socorridos pelo Senhor. O que é impossível? Não existe impossível para Ele. Existe impossível para você, mas para Jesus não existe impossível. E se eu tiver intimidade com Ele e andar com Ele, então você vai viver o impossível dele na sua vida. Você vai ver o impossível acontecer. Jesus nunca deixará que o seu medo seja maior que o amor dele por você. Jesus nunca deixará que o seu medo seja maior do que o amor dele por você. O que aconteceu? Pedro ficou com medo e afundou. Quando Pedro ficou com medo, ele perdeu a visão. Quando Pedro ficou com medo, ele tirou os olhos de Jesus e ele afundou. Mas você vê que engraçado, Pedro era o quê? Qual era a profissão dele? Pescador. Quando ele afundou, ele fez o quê? Saiu batendo o braço, borboleta, de costas. Ele chamou Jesus. Jesus não falou para ele: ô Pedrão, deixa de ser safado, se vira, cara, bate o braço aí. Jesus, mesmo sabendo que Pedro poderia nadar, ele pega Pedro e coloca de volta no barco. Mesmo sabendo que você é capaz, o Senhor não te abandona. Mesmo sabendo que talvez você tenha errado um monte, que você preferiu o medo do que a glória, Ele vai te agarrar e vai te colocar de volta no barco. Ele não vai deixar você afundar. Ele não vai deixar a sua casa bagunçar. Ele não vai deixar a sua empresa trincar. Ele não vai deixar o teu trabalho acabar. Ele não vai deixar a tua conta bancária terminar. Não vai. Ele vai agarrar você e dizer: vamos para o barco, vamos de novo, vamos começar. Desmicamou-se, braço canta labai. É importante você entender isso. Jesus nunca deixará que o seu medo seja maior que o amor dele por você. É por isso que nós temos que tomar cuidado, porque Ele continua nos amando. Quem solta da mão dele é você. É você que abandona Jesus. É você que se distancia de Jesus. É você que dá preferência para o mundo a dar preferência para a orientação de Jesus. Então a primeira coisa a fazer é se agarrar nele, é pedir o resgate, é chamar como Pedro chamou ajuda e ele ajudou, né? A dúvida pode te derrubar. Olha o versículo 30, esse é o quinto, né? A quinto e última: a dúvida pode te derrubar. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pergunta para quem está perto de você: por que está duvidando? O medo fez ele afundar. E o medo está ligado à dúvida, ao não acreditar, à ausência de fé. E ele está dizendo aqui claramente: por que você duvidou? Por que você não ficou posicionado? Você foi um homem de pequena fé. Deus está prontinho para pegar você, colocar você de volta no barco, mas Ele está querendo te ensinar que você tem afundado, que você tem sofrido pela sua ausência de fé nele, que você tem permitido que pessoas ataquem a sua vida, que pessoas te afrontem com palavras, porque você não tem acreditado em quem você é na presença de Deus. Quando você acreditar em quem você é na presença de Deus, você vai andar sobre as águas. Meu irmão, tem lógica andar sobre as águas? Não tem. Diz que nós temos um peso, né, superior à massa da água e tal, e que você sempre que quiser andar assim, você vai afundar. Mas ele contraria a natureza, ele contraria as regras. Por isso que ele fala que ele era um homem de pouca fé, porque Jesus tinha dito para ele: vem. E hoje Jesus está dizendo para você: vem.
Vem andar sobre as águas, vem mudar a tua história, vem fazer o impossível, vem acreditar de uma maneira sobrenatural. Tira os desejos da carne. Teu coração tem se machucado porque você está se comparando com coisas erradas. Você está se comparando com coisas erradas. Você chega na empresa e diz: mas aquele lá é melhor que eu, então se tiver que mandar embora sou eu. Você vai lá na empresa e diz: aquela outra empresa, ela é mais forte do que a empresa que eu trabalho, então ali vai crescer mais do que aqui. O cliente, ele é melhor do que nós, e ele não vai me querer como fornecedor. Eu começo a me subjugar, e eu esqueço de uma coisa muito importante: eu tenho Jesus Cristo ao meu favor. E Ele está dizendo para mim: ei, você vai andar sobre as águas, você vai ultrapassar os limites, você vai além. Será que você está preparado para isso? Para ir além? Para viver o sobrenatural de Deus? Porque aí o teu coração, a tua carne não vai comandar mais. Porque para viver o sobrenatural de Deus, Pedro olhou para o vento, afundou. Se você olhar à sua volta, você vai afundar. Você não vai conseguir. Então você vai ter que tirar os olhos daqui e colocar os olhos em Jesus. Teus olhos vão ter que estar voltados para Jesus. Mas como assim para Jesus? Para tudo que Ele te ensina, para tudo que está na Bíblia, para as promessas que Ele tem para a sua vida, para aquilo que Ele já preparou para você. Você não vai ficar esperando o Zé, o Antônio, o Pedro, o João, a Maria. Você vai saber: o meu Redentor vive. Ele é o Senhor, o poder dele se manifesta em mim. A minha fraqueza não muda a autoridade e o poder que ele tem. Não muda, ele continua sendo o mesmo. Ele era, ele é e ele sempre será poderoso, tremendo, glorioso, fiel, justo, verdadeiro. Mas eu preciso tomar posse disso, eu preciso assumir isso. Por isso ele colocou Pedro de volta para o barco. E quando ele coloca Pedro de volta para o barco, olha que coisa interessante, versículo 32. Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quem estava com ele no barco? Com Pedro, Jesus. Quando você subir no barco, ainda que esteja a maior tempestade, colocando Jesus naquele lugar, a tempestade para. Ela não tem poder de atuar contra o teu Deus. Ela não tem poder de atuar contra aquele que te ama, te separou, te escolheu, deu a você o nome dele e disse para você chamar por ele quando você precisasse. Será que você entende isso? Pede para Jesus: preciso voltar para o barco, eu perdi a visão, me põe no barco de novo. Mas fala para ele: eu só fico nesse barco se o Senhor ficar. Eu só fico no barco se o Senhor ficar. Porque se o Senhor estiver no barco, a tempestade já era. Não tem mais poder sobre a minha vida. Amém, amado? Você entende isso? Hoje Ele está chamando você para andar sobre as águas. Vamos trazer uma frase mais fácil, né? Ele está chamando você para viver milagres, para pedir os milagres, para acreditar no que é impossível e para receber o que você sozinho jamais conseguiria. Mas eu não sei se vai dar certo, se não vai dar certo, se vai dar certo, se não vai dar. Esquece isso. Se você entrar para pedir para Deus com esse jeito, nem pede, porque você não está com pouca fé, você está sem fé nenhuma. E quando você está sem fé nenhuma, mesmo que Ele mostre o caminho para você, você não vai andar, você não vai nem descer do barco. Tu vai ficar lá só olhando, dizendo: como eu queria que Ele me levasse a andar sobre as águas. Como eu queria sentir o poder. Como eu queria sentir a alegria. E Ele está dizendo para você: eu sou a tua alegria, eu sou o Senhor da tua vida. Eu acalmo a tua tempestade, eu restauro o teu coração, eu fortaleço os teus pés, eu ajudo os teus joelhos, eu firmo os teus braços e te dou a graça necessária para você vencer.